volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre a valorização do pastor local, da sua igreja local. Teve uma situação que eu falei no último bloco de um pastor que viu um casal de jovens chegando na igreja, se conhecendo, batizou e tudo mais. E no momento do casamento, os dois eram da igreja dele, convidaram um outro pastor para fazer o casamento. Ele sentiu muito mal, porque de fato esse é um momento muito bonito, né, da igreja, ainda mais de um pastor que enfim, que acompanhou, que discipulou esse casal, que batizou os dois, que deu aula de noivos, conforme ele falou. Vocês se sentiriam da mesma maneira? Como é que vocês se sentiriam se alguém convidasse vocês para fazer um casamento e nenhum dos dois fosse da sua igreja? Já aconteceu comigo. Eu vou te falar as possibilidades que acontecem. Já aconteceu comigo de um casal da minha igreja. Eles foram realizar o casamento e chegaram para mim: pastor, nós vamos nos casar. Eu fiquei muito feliz, poxa, animado. Mas nós queríamos que o pastor fulano de tal pregasse. O que acontece nessa situação? Eu fiquei muito chateado, mas o que eu posso fazer? Nada. O que acontece também é que às vezes você pastoreia, você foi pastor auxiliar de outro pastor, que era mais velho do que você. Então, aquele casal daquela igreja: pastor, nós queremos casar, mas como o senhor é nosso pastor atual, mas aquele pastor foi nosso pastor, André, eu vou ficar feliz da vida. E o que acontece também, às vezes a moça é de uma igreja, o rapaz é de outra igreja. Aí eu sempre peço, então traga seu pastor, mas pastor, é você membro na sua igreja. Eu falei: mesmo assim, convide o seu pastor, que é atual seu pastor, amanhã talvez não seja, mas hoje que a gente faça um casamento em parceria. Eu prego, ele faz a parte cerimonial, se não vice-versa, e é maravilhoso. Eu comungo com o sentimento do pastor e ele está certíssimo. É uma dor, André, incrível. E mais ainda, você vai ao casamento, tá? Você não vai celebrar o casamento, você vai ao casamento, e aquele pastor que vai fazer o casamento fica tão constrangido que ele nem te convidar para você orar, você ora. Você fica sentado lá. Então você cuidou do casal. Ele veio pedir para namorar com essa menina, você ajudou. Não, depois casou. Aí vai ter problema de casamento, ele vai procurar quem? O pastor deles, não quem fez o casamento. André, não, olha só. Não. Os problemas quem resolve é você. Entendeu? Existem vários desdobramentos Isso entra um pouco na ética pastoral também, não entra? Passa. Mas assim, por exemplo, tem também, quando eu sou o pastor titular ou presidente, eu tenho pastores comigo. E naquela caminhada, pode ser que o casal, mesmo que eu tenha cuidado inicialmente, tal, mas o casal se afeiçoou, se ligou ao pastor auxiliar e quer, eu não vejo nenhum problema com isso. No que diz respeito a ovelhas de outro ministério, eu não faço sem pelo menos o pastor da pessoa, de alguma maneira, manifestar o desejo que isso aconteça. Se o pastor não se manifesta, se a pessoa vier me procurar para isso, eu falo: não, fala com o seu pastor lá e conversa com ele, traz ele para perto. Porque a gente também, eu fui pastor em vários lugares. Da antiga denominação que eu participava, o ministério era itinerante. Então tem pessoas que, de alguma maneira, criaram um certo vínculo. Mas mesmo assim, é sempre bom deixar claro que é importante devolver essa dignidade ao pastor que está cuidando no momento das pessoas. E isso é complicado, mas isso tem uma gênese, viu, André? Para mim, o pastor Ribeiro, eu não sei o que ele pensa disso, mas o casamento hoje deixou de ser a celebração de uma aliança, efetivamente, entre um homem e uma mulher, para ser um evento. Sim. Então, o evento ele precisa ser planejado da melhor maneira possível. É claro que sempre tem um pastor que faz uma cerimônia de casamento talvez melhor que o outro. Então, não é a ligação de cuidado pastoral que está ali sendo colocado. O que está se colocando é a magnitude do evento. É aquela performance, o show que você vai dar para os seus convidados. Então, tudo é orquestrado. Você já chega hoje em algumas casas de festa para fazer casamento, o que é meio complexo, mas você vai hoje, porque não tem muito como evitar isso, que o pastor é quase como se fosse um vaso de planta nas mãos do cerimonialista. Faça isso, fale aquilo, tantas horas, tanto minuto, tanto segundo, e entra aqui, dá licença, o fotógrafo passa na frente, você está falando, ele quer o melhor ângulo. A oração tem que ser rápida. Porque é o seguinte, é o evento que está funcionando. Não é mais aquela coisa da aliança de dois crentes sendo celebrado na presença de Deus, com os irmãos ali, celebrando. Não, hoje é aquela coisa do evento que é convidado nominalmente. Porque eu acho que você também é do tempo que quando a gente ia casar na igreja, todo mundo da igreja era convidado. Era uma festa da igreja, o casamento de um casal da igreja. Era um culto. Era um culto. Hoje é um evento onde você tem o convite, petit comité, para alguns, né? Olha, não posso, tudo assim meio secreto, tem quase código. É até constrangedor. Constrangedor, por exemplo. Da briga. Aí não, a pessoa chega ali e fala assim: você foi convidado para quê?
Ih, já sei, não podia falar. Então, aquele constrangimento na igreja toda, e o pastor está naquele bolo doido que é o evento casamento. Sobra pastores também. Pastor, convidaram ele, não me convidaram. Ih, rapaz, você que tem uma igreja, eu tenho alguns pastores, você imagina, assim, será que o pastor de tal foi pelo menos convidado para ir ao casamento? É muito constrangimento hoje. Nós abandonamos a simplicidade da vida comunitária. Essa que é a verdade. E adotamos a vida estética da sociedade que privilegia quem muitas vezes tem mais do que quem tem menos. Antigamente, casamento era para todo mundo da igreja, para pobres e ricos. Hoje não, hoje é só para quem tem a dentadura completa. Entendeu? Então é uma Eu também tenho um pastor auxiliar lá, pastor César, e mesmo quando um pastor auxiliar meu vai fazer o casamento, eu sempre faço questão de estar lá, André, porque o casamento tem como você fazer a direção de culto, a pregação, a cerimônia das alianças, tem como você ir, fica um casamento bonito. O pastor está falando muito bem, virou um espetáculo o casamento. Eu fiz um casamento esses dias, algum tempo atrás agora, e tinha um cantor famoso, do Raul Gil, pagaram, subiu, o cachê do cara foi R$7.000, eu falei, pô, não ganhei nada. E do pastor? Eu não ganhei nada. Nem a lavagem do terno, né? Nada. Aí cheguei lá, a cerimonialista falou, pastor, tá aqui, me deu o programa, tá aqui. Eu falei assim, filho, olha só, você organizou, parabéns para você, Deus te abençoe, mas de agora em diante isso é comigo. Eu não quero que você participe. Não, mas eu fui contratado até agora, eu falei, você organizou. Quantas músicas ele vai cantar? Ele ganhou 7 mil para cantar 3 músicas. Eu falei assim, não, ele vai cantar 4 músicas. Preciso que ele cante 4 músicas. Cantor evangélico. Preciso que ele cante 4 músicas. E chamei o cantor, expliquei para ele, não, tudo bem, pastor, eu sou que manda aqui. Até nisso também tem, né, pastor? Até chegou o pastor falou perfeitamente. A grande questão, André, eu acho que é o respeito. Porque o casamento nada mais é do que o início de uma nova vida, de uma nova família. Então tem que ter ali uma harmonia muito maravilhosa. E quando você está ali, André, constrangido, às vezes porque você não devia estar ali, ou se não porque preparar as coisas de maneira confusa, você fica muito constrangido. Eu vou ser muito sincero a vocês. Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos e um de 17, que vai fazer agora, 17. Eu já falei para eles, avise as futuras noivas. O casamento de vocês, toda a igreja está convidada. Não tem essa... Eu não consigo... Olha, gente, eu não consigo adotar essa postura de petit comité no ambiente comunitário da igreja. Para mim, não dá. Ah, essa festa VIP. Para mim, todo mundo da igreja é VIP. Não tem saída. Então, tem que convidar todo mundo. Eu falei, aí, mas as meninas têm sonho. Falei, então, já avisa que o sonho vai ter que botar um pão aí, vai conversar com o padeiro, fazer um sonho diferente. É isso aí. Porque não dá, bicho. Ah, mas vai fazer festa para todo mundo. Não, não estou falando nem de festa, estou falando da cerimônia do casamento. Estou falando do casamento ali diante de Deus, onde todos os amigos, todas as pessoas são convidadas para estar ali abençoando, para estar orando. Mas nada disso hoje vale. Vale aquela coisa linda, bonita. Deixa eu levantar uma questão, e como vocês, pastores, se sentem nessa situação de valorização do que vocês fazem com famílias, dentro talvez de algo que acho que é até muito natural, e acho que muitos pastores têm que, na verdade, começar a se adequar nesse sentido. Não é raro ver famílias que saem de uma igreja porque amam o pastor, adoram estar ali, mas porque, por exemplo, tiveram filhos e a igreja não tem estrutura para receber o filho deles, não tem um berçário, ou muitas igrejas agora, nos tempos de hoje, que é perigoso dependendo do horário, não tem estacionamento, às vezes está chovendo, ele não pode estacionar. Muitas pessoas deixam de ir para a igreja. Assim, eu digo isso porque na vida ministerial também, familiar e minha, já passei por situações assim como quando a igreja foi adequada estruturalmente para tal, ela teve um crescimento natural. Por quê? Porque eu vim aqui porque aqui tem berçário, eu consigo deixar meu filho e eu vou assistir o culto, porque antes eu vinha e o pastor ficava até fazia cara feia, que meu filho aqui no culto chorava, não sabia o que fazer. Como é que um pastor se sente às vezes em situações assim, onde ele fala, pastor, estou saindo porque aqui não tem estacionamento, estou saindo porque aqui não tem berçário, não tem estrutura física para que eu João fique Batista, aqui. Sabe? Não, mas é a realidade de hoje, André, é dolorido isso, você está tocando todos esses anos, por causa de estacionamento de carro. A dor maior é que o pastor quer sempre oferecer, o que a igreja não consegue entender. O pastor quer sempre oferecer para a igreja o melhor. Você acha que o pastor não sofre quando tem alguém pregando na igreja e a igreja não está gostando? Ele fica sentado ali, ele fica sofrendo. Ele sofre junto com os membros. Sofre, André. Sofre. Tô falando, vou ter que consertar isso uma semana. O pastor não sofre quando o estacionamento está cheio da igreja e chega a pessoa e não tem onde estacionar. Já cansei de ver no estacionamento da minha igreja, André, que é um estacionamento que comporta muitos carros.
a pessoa, eu fico ali na frente da igreja de vez em quando, a pessoa para, pastor, tá lotado, o que eu faço? Aí a pessoa vai para outra igreja. Acontece isso. Você acha que o pastor não queria que o estacionamento fosse maior? Você acha que o pastor não queria que tivesse ar-condicionado? Você acha que o pastor não queria que o berçário fosse melhor? Lógico que o pastor é o principal que deseja isso. Chateado, André, se acontecesse isso comigo, eu não ficaria. Você acha isso uma razão muito fútil para não é uma razão que justifique a saída de um casal da igreja. Não justifica a saída. Eu vou sair porque não tem um berçário? Eu vou sair porque não tem uma estrutura física? Eu entendo que não justifica. Mas chateado, acho que eu não ficaria. Eu tenho uma visão. Só porque, pastor César, é melhor esse casal sair do que você quer ficar mantendo, André. O que acontece com o pastor? Às vezes ele fica mantendo um casal. Fica refém, né? Fica refém, André. Fica mantendo. André, é igual o dízimo. Vou te explicar o que acontece com o dízimo. Uma vez uma irmã falou assim para mim assim, pastor, eu estou dando aqui, meu dízimo está aqui. Eu falei, amém, só que eu não recebo dízimo não. Você coloca lá no gasofilácio, o tesoureiro vai contar. Aí a igreja estava um pouquinho quente. Era no Acre, pastoreava no Acre na época. E a irmã falou assim, pastor, eu já comprei os ventiladores já. Está aqui os ventiladores aqui, meu dízimo aqui é o ventilador. Ou seja, ela mesmo estava organizando o seu dízimo, ela mesmo estava planejando. Planejando e administrando. Então, tem situações que o pastor fica numa situação, então às vezes você fica mantendo um casal na igreja, André, você fica mantendo uma turma na igreja, que ele já não consegue mais concordar contigo. E aí você fica, sabe o que vai acontecer, pastor? Em vez de você perder um casal, você vai perder 10, 15 pessoas. Ou talvez contamina, perder André. A autoridade. E contamina, pastor César. Porque assim, disso que você está falando, isso também tem um porquê. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas não estão mais aliançadas, elas viraram, não todas, eu estou falando no geral, viraram consumidores. Então, esse mercado aqui não tem o que eu quero, eu vou no outro mercado. Mas a gente é de um tempo, e a igreja nasce num momento em que, de fato, todas as pessoas eram comprometidas com o bem-estar de todas as pessoas. Então, se naquela igreja, hoje, por exemplo, você chega na igreja, não tem, o professor da sua filha não foi. Você começa a, poxa, que falta de responsabilidade, que vergonha, que não sei o quê. Alguns anos atrás, você sentaria lá na classezinha da criança, pegaria a lição, a revistinha, e vamos aqui, eu vou ajudar vocês. A mãe que vê essa falta ia lá e supria. Hoje a gente consome, hoje a gente está pagando. O meu dízimo não é a devolução para Deus que representa a minha fidelidade. Hoje eu estou pagando para consumir a prestação de serviço que a igreja tem que me prestar. E eu quero conforto. Eu quero conforto. Eu quero chegar lá, entregar meu filho, quero que meu filho saia alimentado, limpinho, sem meleca. Eu quero que ele saia todo certinho, ainda saia muito bom das questões da palavra de Deus, porque eu não quero nem ensinar a Bíblia para ele. Meu negócio com ele é levar no parque e no shopping. Na verdade, gente, essa é uma das graves crises que a igreja sofre. É a crise do serviço. Porque a igreja que não entende que ela está ali para servir e servir ao outro, servir a Deus servindo ao outro, ela deixa de ser igreja. Ela é uma outra coisa, até uma organização religiosa, uma agremiação, um clube. Mas se a pessoa não entende que ela está lá para ser, por exemplo, se tem na minha igreja, não tem o berçário, pastor, meu neném vai nascer e eu estou vendo que não tem berçário, posso me organizar aqui junto com as pessoas, vamos montar uma estrutura, vamos trabalhar, vamos. Não tem, eu sei que estou vendo que está faltando professor de criança, eu posso me disponibilizar? Pode. Sabe como é que é? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se você está vendo um defeito, uma falha ou a ausência, será que não é Deus te mostrando uma oportunidade? Será que é Deus não dizendo para você, olha aqui uma oportunidade para você servir, miserável? Então, tem hora que as pessoas, elas querem consumir, e nós entramos nesta onda consumista. A gente está entrando numa paranoia tão grande que a gente não elabora mais igreja a partir da necessidade da pregação daquelas pessoas. Nós estamos vendo já quantos carros a gente pode estacionar, quantos não sei o quê, quanto não sei o que lá. Gente, palavra de Deus, pregação é poder de Deus. E o resto é com a gente servindo um ao outro. Servindo um ao outro, pelo amor de Deus. Vamos para um rápido break. Isso aqui está sendo uma aula. Eu acho para você quer ser pastor no futuro, está aí fazendo seminário, está estudando, e outros pastores que nos assistem aqui na Antena estão soltando fogos. É isso aí. Porque de fato é uma aula de dia a dia, de como o pastor lidar com situações um pouco complicadas. No próximo bloco nós vamos falar um pouco também sobre como a ética pastoral se enquadra nisso tudo, né? De pessoas vêm e vão, o pastor recebe e o pastor que despede, que abençoa,
como deve ser essa comunicação, se há comunicação entre esses pastores. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.